interior do estado do Rio tem grande potencial agrícola. Quando a gente fala de um passado, produziu-se muito a cana-de-açúcar, mas ao longo dos anos outras culturas passaram a ser também cultivadas. E hoje esses alimentos são comercializados para todo o Brasil. A gente convidou o Alexandre Pio Viana, ele que é diretor do Centro de Ciências Tecnológicas Agropecuárias da UENF, e vai esclarecer alguns pontos para a gente. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Quando a gente fala desse histórico da produção de cana-de-açúcar, que foi muito importante, de um destaque imenso quando a gente fala em nível nacional, mas a realidade hoje é bem diferente. A realidade é diferente, porque a cana ela teve um destaque na região, vamos dizer assim, em outro contexto, né? De tecnologia e de desenvolvimento da cultura. Então, com o passar dos anos, o Brasil teve outras áreas que desenvolveram o cultivo da cana, outras áreas que procuraram tecnificar mais esse cultivo. Então, consequentemente, hoje a nossa região, para além do fato de ter uma área grande de plantio de cana, nós temos um rendimento muito abaixo da média nacional. Então, isso posto, é uma cultura que continua sendo destaque para nós, né? Mas o volume econômico diminuiu muito em relação ao que era o passado. Na produção agrícola, por exemplo, tudo influencia o solo, as condições climáticas. Hoje, diante da realidade que nós temos, quais são as culturas mais propícias que, se o produtor resolver investir, ele pode ter bons resultados? Bom, você falou exatamente as questões fundamentais, mas uma outra questão fundamental que a gente pode observar para tomar decisão, né? O que eu posso plantar? Para além do fato de ter condições climáticas, clima, solo e água disponível, aqui tem uma outra característica que é as questões logísticas, ou seja, proximidade do mercado consumidor. Então, baseado nesses critérios, por exemplo, as culturas frutíferas têm destaque na região, né? Teve um destaque muito grande no passado e permanece até hoje, porque Campos, praticamente o norte fluminense, tem condições de solo e temperatura alta quase que todo ano. Então, para algumas culturas tropicais, como a banana, o abacaxi, o maracujá, isso é o fundamental. E associado a isso, o mercado consumidor muito próximo. Então, isso vai baratear o transporte, a escoação do produto. Rodovias com boa qualidade, né, de piso, então isso tudo influencia. Então, na nossa região, praticamente, ou seja, o oleiro é muito plano, né? Nós temos água disponível para irrigar essas culturas. E como a gente conversou um pouco, assim, hoje aqui tem esse movimento político e realista de caracterizar como um clima semiárido da região, né? Então o produtor não pode investir alto nessas culturas para não ter o retorno. E o retorno tem que ter, para ele garantir o retorno, tem que ter duas coisas: tecnologia e uma mão de obra especializada para assessorar aquela cultura. Então, a água, por exemplo, é um item valiosíssimo para nós. Nós estamos vendo aí, né? Passa seca, passa excesso de chuva e tal. Então, a tecnologia de produção de uma cultura qualquer passa, por exemplo, para manejar a água. Então, nós temos que, por exemplo, investir aqui em redes de irrigação. Nós podemos usar o rio Paraíba de forma racional, né? Sem tirar água demais, mas também é uma água que vai para o mar, que é jogada lá para o mar e nós não usamos quase nada. Então, sob esse ponto de vista, os potenciais são enormes. Quando a gente fala da pecuária, por exemplo, nós temos áreas imensas de pasto. Mas a pecuária, também sendo planejada, pode ser feita numa área menor, que também pode trazer bons resultados? Exatamente. Quando eu te falo em termos de tecnificação das atividades, é exatamente isso aí. O que a gente observa hoje na produção agropecuária de modo geral, é muito difícil uma atividade ter retorno, por exemplo, se ela não tem uma mão de obra qualificada para assessorar. Então, a assistência técnica é o ponto fundamental. Você fala assim, a pecuária daqui, ela é extensiva, mas nós temos um trabalho na UENF de pesquisadores que trabalham na parte de zootecnia, que até hoje acompanham a pecuária local, o rendimento do animal, se está sendo vacinado, a adubação do pasto, a densidade de animais por metro quadrado, se aquele pasto não foi degradado, ou seja, não adianta ter um pasto em alta escala, mas se está degradado, ele não tem condição nutricional de sustentar a produção de carne, né? Então você pode usar. Tecnologia é fundamental na atividade. Então, essas questões ainda são uma dificuldade que nós temos na região. E o quanto que essas pesquisas que são desenvolvidas na região podem ajudar? Eu te diria que de forma fundamental. Primeiramente porque, por exemplo, no caso da nossa instituição, a UENF, ela foi fundada para ser instituição de desenvolvimento regional. Então, a nossa missão básica é pesquisa, ensino e extensão para regiões norte, noroeste e fluminense. Então, com base nisso, a gente tem feito uma série de pesquisas lá. Vou te citar uma pesquisa interessante, que até eu mesmo que conduzo ela. O maracujá, se retorna no começo dos anos 2000, o programa Frutificado do governo estadual incentivou o plantio de maracujá, abacaxi, etc. Com o incentivo, entrou muitas multas, como a gente tinha que plantar grandes áreas em curto espaço de tempo, pelo financiamento do governo, começou a entrar mudas
de fora do estado sem um controle sanitário adequado. Isso fez com que muita doença entrasse nas lavouras. E com o tempo a lavoura declinou e quase que sumiu por questões sanitárias. Então, uma das doenças é um vírus que ataca o maracujá e praticamente impede que ele produza. Então, hoje a UENF desenvolveu uma pesquisa que está desenvolvendo uma variedade resistente a esse vírus. Está em fase de teste final e a semente deve estar pronta para o ano que vem. Ou seja, nós vamos com uma pesquisa que tem mais de 10 anos, viabilizar uma nova variedade de maracujá tolerante ao vírus e o produtor pode voltar a produzir maracujá na região. Você falou essa questão do maracujá, a gente tem um abacaxi que é muito tem Francisco. Exatamente, então Francisco. Inclusive a UENF também coordena um programa que chama de identificação geográfica do abacaxi. É um estudo que desenvolve para desenvolver e para poder caracterizar corretamente o abacaxi dessa região. Então o que nós vamos fazer com esse estudo? No final, um caderno de campo que vai identificar e vai dar um selo de origem para o abacaxi da região. Isso vai trazer valor para ele. E olha que interessante o que eu te falo. Quando o projeto foi feito, pela FAPESD com a universidade. Quando se faz esse projeto, cai naquele ponto que a gente discutiu. É feito um caderno de prática de campo. Então o produtor que quiser pegar aquele selo na fruta dele, tem que seguir aqueles critérios técnicos. Adubação, após-colheita, o trato cultural. Então você traz tecnologia, o produtor gera um produto melhor, sai com um selo de qualidade que paga mais por aquele produto. Sem ser essas frutas que nós falamos agora, tem outras também que se adequam bem a esse nosso clima, a questão que a gente vive hoje? Eu diria nem frutas. Quer dizer, é um tipo de fruta. Por exemplo, o cafeeiro. O café conilon, que é muito plantado no Espírito Santo, aqui na região tem condições. Nós temos conilon aqui na UENF plantado, produzindo bem, né? Só que é o que eu te falei, essas culturas são perenes. Então, por exemplo, se você vai plantar o conilon, precisaria ter uma irrigação para subsidiar a água na época da seca. Mas, por exemplo, Campos poderia, por exemplo, introduzir café conilon e plantar o conilon, que hoje, com a carência de café no mercado mundial, o conilon está quase o mesmo preço do café arábica, que é o café mais fino, né? Então, hoje, a gente está com preços que a gente nunca viu, né? R$ 2.500 no saco de café, que é o arábica, esse café que a gente bebe, tem uma bebida melhor, e o conilon chega a custar R$ 2.000. Então, no Espírito Santo, hoje, é o maior produtor de conilon do Brasil. Eu estive lá num evento de simpósio de conilon em novembro passado, fiquei até impressionado. O secretário de Agricultura veio no evento e falou assim, hoje o café conilon responde por 48% do agro capixaba. Metade, quase 50% do PIB do agronegócio capixaba vem do café conilon. Então, Campos poderia também, por exemplo, introduzir esse café conilon, porque a área são plana, a temperatura é quente. Quando a gente traz essas culturas para o interior do estado, isso acaba sendo muito bom também para a economia. Esse é outro problema que se diz, né? Que o agro, ele traz pouca tecnologia. Não, pelo contrário, o agro traz muita tecnologia. Tu tem ideia, por exemplo, então, o conilon hoje, quantos aparelhos eletrodomésticos custam R$ 2.000? Uma televisão? Um micro-ondas é R$ 700, né? Então, um saco de café conilon equivale a 2,5 micro-ondas. Vamos supor assim, um produto industrial, né? Não tô comparando, não, mas enfim. E outra coisa, a tecnologia que se traz na agricultura, ela é muito grande. Então, por exemplo, quem vai plantar um milho hoje, pode plantar um milho que tem biotecnologia. Então, um saco de semente de milho custa de R$ 500 a R$ 1.200. Então, os insumos, eles evoluíram muito, eles têm valor agregado alto. Associado a isso, a UENF, por ter um parque de pesquisa muito robusto, ela se transformou tem se transformado recentemente a um parque de inovação tecnológica nessa área da agricultura. Então, hoje nós temos lá 5, 6, 10 startups que estão em fase de incubação, que trabalham tecnologia no agro. Por exemplo, sementes de milho e feijão, tem uma empresa lá incubada. Produção de mudas que usa a biologia molecular no mamão, tem uma semente incubada. Uma incubadora, uma empresa incubada que ele pegou micro-organismo que pulveriza no café para melhorar a bebida do café, tem uma empresa incubada. Então teve tecnologia que é gerada dentro da universidade, hoje está saindo para fora, não só do estado, para fora do estado também, trazendo tecnologia e agregando valor. Nós temos grandes produtores no estado do Rio de Janeiro, mas também nós temos a agricultura familiar. Essas pessoas, esses produtores também precisam de um apoio técnico para produzir. Exatamente. Esse é um outro dilema que a gente vive, né? Porque a agricultura familiar, como também nós conversamos sobre agricultura, ela é muito importante. É o que eu digo, a sociedade moderna, como nós conhecemos, não seria a mesma sem agricultura para sustentá-la, né? Então você tem uma fábrica aqui em Campos, que os funcionários têm que se alimentar 3 vezes por dia. Tomar um café, almoço e janta, pelo menos. Então vem um leite, vem a carne, vem um biscoito, uma farinha de trigo, ou seja, tudo que vem do agro está ali embutido no nosso dia a dia. Nos dá energia para continuar vivendo. Então é importante para nós como sociedade. A agricultura familiar é mais importante, porque ela produz uma série de alimentos que às vezes o grande produtor não quer produzir, né? Então se você pegar
80% dos domicílios do Rio são de agricultura familiar. A região serrana nossa toda produz na parte de olericultura, couve, tomate, alface, etc. Então, essa mão de obra familiar, mas é o mesmo caso do grande e médio, precisa de você essa técnica profissional. Você sabe que, olha só, é interessante, né? Em termos agronômicos, a análise de solo é a coisa mais trivial que você pode ter para fazer, né? Aí eu quero plantar, você tira uma amostra de solo, leva para um laboratório, como é que está a acidez e tal, o agrônomo faz. Até hoje, nós temos a limitação de fazer análise de solo. O pequeno produtor não tem acesso à análise de solo e um agrônomo para interpretar aquilo para ele. Há uns 2 anos atrás, um produtor de mandioca nos procurou, eu quero plantar mandioca, mas eu nunca tenho análise de solo. Aí fizemos a análise para ele, coletamos a análise aqui perto. Coletamos a análise, recomendamos uma adubação, que é o adubo mais barato que tem. Passado a safra, ele me ligou, professor, nunca a mandioca produziu tanto. Entendeu? Uma simples análise de solo com a calagem de solo. Então, tecnologias muito basilares, mas que muitas vezes até hoje o produtor não tem acesso a ela, falta de uma defesa técnica apropriada. Agora, quando a gente fala da cana-de-açúcar, ainda é muito expressiva aqui. Nós temos muitas fazendas que produzem, usinas, inclusive, na nossa região. Mas a tecnologia também é empregada nessas lavouras. Com certeza. Até mesmo com a descoberta de novas espécies. Nós temos áreas de cana que tem produção alta porque alguns produtores investem, eu te falei, manejo. Né? Você tem 2 situações em que as culturas assim, agronômicas vão produzir bem. Elas se sustentam em 2 coisas, na genética e no manejo, como a gente fala. Né? O que é genética? A melhor cultivar, a melhor planta para aquele local, aquele clima. E o manejo é a irrigação, a adubação, os tratos culturais. Então, se você associa uma boa genética com um manejo adequado, o rendimento sobe muito. Então, aqui na região, temos produtores de cana que investem numa boa genética, investem em irrigação, investem em manejo, investem em adubação. Consequentemente, as lavouras têm um rendimento alto. Então, a gente pode dizer que o interior do estado do Rio tem pesquisa, tecnologia, logística. Era para ter muito mais produtividade? Eu acho que sim. Eu tenho quase convicção que sim. Se você pegar, como te falei, né? A gente teve um evento no extremo norte de Minas Gerais, numa região que produz muita fruta, destaque de produção de banana, tá? A maior associação de banana de cultura do Brasil, chamada Banorte. Fica nós para chegar lá, andamos lá, para chegar lá a gente andou 1.200 quilômetros, pra você ter ideia. E pega estradas que são regionais, né? Estradas estaduais. E aí tinha vários atores nesse evento e um era o Sebrae. Aí a consultora do Sebrae levantou e falou sobre as questões. Não era a genética, não era o manejo, era a logística. Eles tinham dificuldade de ter estrada para escoar a produção, o que tornava o frete muito caro e subia o valor do produto. Isso nós não temos aqui, a gente tem sorte de estar na posição geograficamente. Rio de Janeiro, 200 quilômetros. Falei, 1.200, hein? A banana sai de lá para vir para cá. Anda 2.000 quilômetros para chegar aqui. Então, Rio, 200 quilômetros, Vitória, 200 e poucos quilômetros. Então, a logística nossa é muito favorável para a produção de vários produtos. E o que você diria, por exemplo, para os produtores que estão assistindo a gente, sejam eles pequenos, médios ou grandes, de incentivar realmente de produzir mais no interior do estado? Olha, eu acho que, dadas as condições que nós estamos enfrentando no momento da inflação dos alimentos, que é a falta de produtos, né, de uma série de produtos, o momento não seria mais propício, né? Porque está muito valorizada a atividade. E a gente tem estudado na universidade que é uma característica daqui para frente, sabe? A gente acha que vai ser muito difícil manter essa produção mais constante, dadas as questões da mudança climática. Está cada vez mais difícil fazer a previsão de uma estação chuvosa, mais ou menos, e isso vai afetar de forma contínua as lavouras de várias espécies. Então, aos produtores que querem entrar, se investir em tecnologia com uma assistência técnica de qualidade, eu tenho certeza que vai ser exitoso o trabalho deles. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Tá convidado. Obrigado. Tá mais vezes aqui no Tudo a Ver, tá bem? Muito obrigado. E você que está acompanhando o Tudo a Ver, fica ligadinho que daqui a pouquinho tem mais matéria bacana para você.